Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Avançar. Estamos no nosso quarto episódio. Meu nome é Marcos Felipe. Eu sou a Simone Bastos. Hoje estamos com um convidado aqui, que é o Raimundo Rezende. Ele é chefe de divisão do Inmetro e daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês. Sim, o Raimundo vai estar falando um pouco sobre ele, sobre o seu papel importante, né, que ele ocupa hoje no Inmetro. E o tema que nós vamos estar abordando nesse episódio é a retomada do Conmetro, né, e a importância aí da avaliação da conformidade no Brasil. E eu quero já passar a bola aqui para o nosso amigo Raimundo Rezende. Ele vai estar falando um pouquinho sobre ele, falando sobre o seu histórico, seu papel aí na metrologia, no Inmetro, né? Muito obrigado. Quero agradecer aos dois pelo convite para participar desse bate-papo e estou à disposição para trocar as ideias e para responder as perguntas que porventura me sejam formuladas, né? E é um momento muito importante, a retomada dessa filosofia fundamentada que foi pensada há muitos anos atrás pelo J-Pot, que muito pouca gente se lembra desse grupo de pessoas, de especialistas, né? E é muito importante para o país. Então, já que nós temos que crescer, temos que exportar, desenvolver produtos, inovações, etc., é fundamental que a gente pense num colegiado, num grupo grande de pessoas que possam contribuir com o crescimento do país. Sim, antes da gente entrar no tema em si, né, que é o Conmetro, eu queria ouvir um pouco você explicar, né, como é que é a sua divisão, que hoje você é líder lá no Inmetro, na divisão lá de organismos, né, de acreditação de organismos de certificação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como ele atua, o que os nossos ouvintes podem esperar, né, dessa divisão, quando se trata da empresa em si. Eu queria entender um pouquinho como funciona, né? Desculpa. Inclusive, um dia desses, eu estava falando com o nosso coordenador geral de acreditação, que também é servidor do Inmetro, também é funcionário de carreira antigo, já com 43 anos de Inmetro, e eu tenho 40 para 41 anos Uau. de Inmetro, né? O nosso coordenador geral, Marcos Barrado, então eu estava falando com ele assim, a divisão de acreditação de organismos de certificação Sim. é, por assim dizer, a divisão mais importante do Inmetro. E isso não é verdade absoluta, né? Isso foi uma brincadeira que eu fiz com ele, Sim, por causa do coleguismo, do fato da gente ser colega e estar ombro a ombro, 40 e tantos anos juntos, mas assim, porque não existe divisão nem unidade mais importante que a outra, que é o princípio da qualidade. Todo mundo é importante. Somando, né? tudo somando, né? Tudo coopera, Todo né? mundo somando, todo mundo fazendo a sua parte, né, para poder atender bem a sociedade. Sim. Então, uma coisa que nós temos em comum é que a gente tem essa consciência que nós somos servidores públicos. Estamos ali para servir o público em geral. E esse público é presidente de empresa, são engenheiros, são meteorologistas, são consultores, são os organismos de certificação, né? São os clientes desses organismos de certificação, são os compradores de produto, são aqueles que vão exportar. Então, é esse público e mais alguns que eu não falei, universidade, federações, né, associações, os IPEs, os órgãos meteorológicos estaduais e tal, que são nossos clientes e a gente tem essa consciência que a gente é servidor público, né? Então, caímmos lá na DICOR. DICOR, divisão, DICOR é a sigla, né? Então, a CGE, que é a Coordenação Geral de Acreditação. Essa eu conheço, porque a gente atua bem com metrologia, né? E a gente está sempre falando SEGECRE, com acreditação. E os outros, eu vou pedir para colocar na tela, aí você vai explicando até para o ouvinte ver, né? Então, ali, tá ali, DICOR, né? Você falou, né? Então, está aqui DICOR. Então, é DICOR. A SEGECRE é isso tudo, né? Então, todos essas divisões estão dentro da CGE, que é a Coordenação Geral de Acreditação, e a DICOR, a Divisão de Acreditação de Organismos de Certificação, do qual o Raimundo faz parte. Então, além dessa, temos a Divisão de Acreditação de Organismos de Inspeção, que é a DIOS, e a Divisão de Acreditação de Laboratórios, que é a DICLA. Então, como ele falou, nenhuma é mais importante que a outra, visto que acaba que uma depende da outra também, né? Às vezes, um serviço, um laboratório acreditado realiza um ensaio para uma inspeção que vai ser realizada, onde a DIOS faz
essa acreditação, então elas acabam estando interligadas, né? E aí o Raimundo agora vai falar um pouquinho da Adcore e da experiência dele lá. Eu vou, inclusive, tomar a liberdade de esclarecer que tem outras 2 divisões aí, né? Que é a divisão de programas de acreditação. Então, suponha que a gente quer fazer um laboratório para verificar a umidade de grãos. Então, eu preciso desenvolver um programa, uma metodologia, uma sistemática. Então, quem é nessa estrutura que faz o desenvolvimento desse programa, desse novo programa de acreditação? Então, é a DIPAC, é uma divisão de DIDAC, é divisão de desenvolvimento de critérios, metodologia, vamos dizer, imposição de normas, de regulamentos, de legislação necessária para transcorrer para novas acreditações. Para novas acreditações, de um modo geral. E aí o exemplo que eu usei é a Umidade Grão, que é um laboratório novo. Esse programa vai ter que nascer numa divisão, né? Entendi. Então, essa divisão de desenvolvimento de programas de acreditação, novos programas. E tem uma que é de capacitação de pessoas para tocar esse novo projeto. Então, a DICAP, que é a divisão de capacitação de pessoal, de pessoas, de avaliadores, de avaliador líder, especialistas, né? A DICAP coordena, inclusive, os avaliadores, né, do banco Exatamente. do Inmetro, que realizam, né, as auditorias para todas essas divisões aí. Exatamente. Então, tem essas outras 2 divisões. E o coordenador geral ainda tem um assessor que faz a integração, faz apoio a cada um desses chefes de divisão. Eu, por exemplo, estou voltando a essa divisão depois de 30 anos. Uau. No tempo que por exemplo, essa sigla aqui significava credenciamento, divisão de credenciamento de organismos. Não trocou a sigla, não trocou o C, mas ele pegou um sentido de acreditação. Entendi. Porque hoje não tem mais credenciamento. Credenciado, eu lembrei disso porque Simone falou do credenciamento de pessoas, né, de avaliadores, avaliador, líder, especialistas para fazer essas atividades. E aí eu lembrei que eu fui chefe do tempo do credenciamento. Quando mudou para acreditação, eu saí, fui ser diretor de metodologia legal, administração, qualidade, fui ser outras coisas. Aproveita e conta para a gente um pouquinho do seu currículo, da onde você já passou lá no Inmetro. Eu sei que 40 anos é bastante coisa, né? Mas, resumidamente, assim, as divisões... Já estou fazendo 41 anos de Inmetro. Uau! Então, eu formei em engenharia mecânica, com ênfase em eletricidade. Então, engenheiro mecânico e eletricista junto, numa engenharia só. Acho que foi a última turma, aí separou na engenharia. Engenharia elétrica e engenharia mecânica. Aí o pessoal fez engenharia mecânica e engenharia elétrica. E aí fui trabalhar no Iraque, na construtora Mendes Júnior, e peguei uma grande afinidade com normalização. Entendi. E com aprovações, certificações, vamos dizer que não chamava certificação ainda, né? Fundamentado em avaliações locais, etc. Já existiam as Military Standards e as KPA. A Inglaterra tinha um conjunto de normas semelhante à ISO, e já existiam essas coisas desde esse tempo. Eu estou falando de 80, estou falando de 1980, né? Sim. E então fui trabalhar nisso, e logo em 1981 estourou a guerra lá no Iraque, e nós tivemos que voltar. Estourou aquela ameaça de guerra, 81, 82, e em 83 nós tivemos que voltar. Apareceu um adido militar e falou: vocês podem ir embora para o seu país, fechar essa obra aí, e pode deixar tudo para trás, porque segunda-feira vai entrar os mariners aí, vão soltar bomba, dinamite e tudo quanto é. Então, viemos embora. E eu vim, então, para a construtora Mendes Júnior e fui dar suporte técnico já na obra do Inmetro. Não é? A construção do campus do Inmetro. Caramba. Que já tinha aparecido natural, já tinha saído, na verdade, a Lei 5966, que criava o Inmetro, já era de 73. Sim, 73. Né? Mas aí só foi operar um pouco mais tarde. E aí nós já estamos falando de 80, 81, 82, sim, 82 tem 10 83, anos. 41. Então, a obra do Inmetro já estava em curso, e aí eu vim como engenheiro dessa história. E da engenharia dessa história, entrei no quadro do Inmetro
porque, com o vínculo da universidade, fizeram os tais projetos chamados Projeto Criptônio. Então, o Inmetro não era órgão público federal com... que a gente fala assim, não era servidor público, era legislação trabalhista, né? E o Inmetro era uma iniciativa privada com camisa de governo. Então, a CLT. A gente era seletista. Então, nós não fizemos concurso, por assim dizer. A gente fazia um processo seletivo. Então, é muito semelhante hoje. Prova de matemática, prova de português, prova disso, prova daquilo. Tinha que ser aprovado, né? E mais prova prática. Porque eles te davam uma viga para calcular, te davam um motor para diagnosticar, te davam umas coisas assim. E o regime... Sabia de nada disso. O regime era militar. Né? Quem comandava o Inmetro era Marinha e Exército, principalmente. Então, o meu chefe era coronel do Exército, que Deus o tenha, já faleceu, lógico. E tinha uma grande pessoa na administração, comandante fulano de tal, que eu não vou falar o nome, né, porque é chato a gente dizer o nome, porque tem gente que gosta, gente que não gosta, mas era um oficial da Marinha, alta patente da Marinha, que era da área de administração. E a área de engenharia, a área tecnológica, era pessoa do Exército. Isso, né? Mudou com a Constituição de 1988? Que passou... Mudou, por assim dizer, porque essas pessoas permaneceram, mas aí já passaram a dividir um pouco mais os cargos, dividir mais um pouco, vamos dizer assim, o poder, porque já dividiu mais com a iniciativa privada, já vieram outros engenheiros, outros professores, outras pessoas de outros institutos semelhantes, com atividades semelhantes do Inmetro, ou que congregavam e vinham trazer a sua expertise para o Inmetro. Ninguém lembra que o Inmetro já foi uma salinha no INT, Instituto Nacional de Tecnologia. As pessoas não lembram disso. Então, algumas pessoas do INT vieram para o Inmetro. Algumas pessoas do Instituto de Tecnologia do Exército vieram para o Inmetro. Alguns da Marinha vieram para o Inmetro. E assim foi formando esse corpo. Né? Foi formando esse corpo. Eu quero pegar esse gancho da história, né? Histórico, que eu acredito que o pessoal que está ouvindo ali é cativante isso, né? Você ouvir. Eu, particularmente, sempre ouvi falar do Inmetro, sou filho de funcionário do Inmetro, inclusive você já trabalhou com a minha mãe, porque ela entra nesse contexto que você está explicando lá da década de 80. E eu queria pegar esse gancho da história e queria que você contasse para a gente, mais ou menos, como esse Conselho Nacional de Metrologia, que é esse Conmetro, né? Como ele surge nesse cenário, né? E qual é a relação dele aí com a lei, com essa lei 5966 de 73, né? Eu acredito que por você estar fazendo parte desse contexto aí da década de 80, deve estar muito na sua memória aí, mais ou menos, como funcionou isso historicamente, como estava o cenário para ter essa necessidade desse Conselho Nacional de Metrologia entrando no contexto, qual a importância dele para o passado, para que a gente veja, tipo assim, qual a necessidade da retomada desse conselho hoje, qual foi o papel dele no cenário passado, para a gente ver, não, é importante que isso retorne para a gente agora novamente, a gente veja a importância disso ressurgindo, né, nesse contexto atual. Sim. Na verdade, o que acontece? Eu abordei rapidamente no início uma sigla, né, GEIPOT. Então, não sei hoje o rigor da sigla, mas a ideia é que seja Grupo Estratégico de Inovação, de Planejamento, de Obras, de Infraestrutura para, vamos dizer, não era para a qualidade, que o pessoal acho que não tinha muito essa ideia ainda, mas necessárias para dar uma direção para a ciência e tecnologia no país. Então, esse grupo GEIPOT, ele ocupava um prédio em Brasília, que é onde está o ITI, o Instituto de Tecnologia da Informação. Ele era por ali, né? Bem perto do Ninho do Passarinho, lá do estádio, por ali onde tem aqueles hotéis de 2 andares, 3 andares e tal. Então, esse grupo, ele veio a sugerir a criação do Conmetro, do sistema Inmetro, né? Cimetro, Conmetro e Inmetro. Okay. Assim como ele sugeriu a construção da ponte Rio-Niterói, assim como sugeriu a criação do IRD, Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que inclusive é um laboratório designado por Inmetro, assim como o Observatório Nacional, com o Serviço Nacional da Hora,
que não é acreditado pelo Inmetro, mas esses são laboratórios que têm o reconhecimento do Inmetro pela expertise, pela competência e pelas instalações e equipamentos que tem. Sim. Né? Porque quem entende de energia nuclear aqui é o pessoal do IRD, o pessoal da CNEM e pessoal do Observatório Nacional, que faz essa história do serviço da hora para que seja oficial. Né? Então, o Inmetro hoje já reproduz um relógio desse atômico lá dentro, que anda comparado com o Observatório Nacional, mas que é laboratório designado. Então, essa lei 5966 cria o CIMETRO com metro e metro, ela é de 11 de dezembro de 1973. Então, que interessante, 11 de dezembro de 73, eu costumo chamar a atenção, é o dia do engenheiro. Então, para você ver a importância que tinha a engenharia para o país nessa época, tem até hoje, naturalmente, né? Mas foi dado muito mais importante que a inauguração e a assinatura dessa lei se deu pelo Emílio Garrastazu Médici e se deu exatamente no dia do engenheiro, né? E aí vinculou engenharia, física, todas as outras disciplinas para o avanço do país. E aí eu pergunto assim, por que Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial? Então, a explicação disso está na necessidade de criação do Inmetro. Entendi. Não é? Sim. Mudava a expectativa das pessoas, mudava a percepção das pessoas sobre qualidade, sobre produto, sobre fabricação. Houve um impacto aí na padronização da qualidade, né? Isso acaba afetando produtos no Brasil, né? Você acha que eu lembro, quando eu era pequeno, eu assistia muito aquele episódio que tinha no Fantástico para deixar claro lá para a sociedade de como eram os requisitos da qualidade dos produtos que eram apresentados para ele. Tem uma relação aí do que você está conversando com essa questão da divulgação disso para a sociedade? Sim, tem. Por quê? Na verdade, as pessoas eram muito mais modestas, mas já começava a efervescência dos grandes centros, especialmente Rio de Janeiro, São Paulo, digamos, grandes capitais, Belo Horizonte, Curitiba e tantas outras capitais importantes. Você vê que Manaus, nesse tempo, era uma cidade que tinha uma dependência muito grande da indústria e do comércio daqui do Sudeste e daqui do Sul, das diversas regiões. Né? Tem muita história interessante, por exemplo, o sabor da manteiga. Ela já chegava lá, entre aspas, quase que rançosa. Então, o padrão da qualidade para as pessoas era a manteiga rançosa. Se você levasse no avião um pacotinho de manteiga e desse para uma família, ela comia e falava, essa manteiga está com gosto diferente. e ela era normal. A outra que ia de navio, 5 dias, 6 dias, subir no rio, e etc. e tal, já chegava num processo diferente e aí ele já sentia aquela coisa. É um exemplo assim, hipotético que a gente usava na implantação dessas coisas. Né? Bom, de qualquer maneira, então a sociedade foi tendo aqui, assim, implicitamente ou intrinsecamente, novas exigências. Então, era necessário que, por exemplo, gerasse excedente. Para gerar excedente, tinha que ter qualidade intrínseca, tinha que ter qualidade explícita. Então, uma esquadria de madeira, que era um produto muito comum naquela época, para ele ser exportado, ele tinha que chegar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Itália, no Japão, ele tinha que chegar, tinha que caber no lugar. Então, eu tinha que ter medidas próximas, comparáveis e adaptáveis, que senão ficava aquela história de botar mais um pedacinho ou tirar um pedacinho para caber no lugar. E isso era com o preço da mão de obra que já começava a história, né? Inclusive, vocês me desculpem, mas eu vou falar uma franqueza muito interessante que eu me lembrei aqui agora. Eu fui, logo que vim para o Inmetro, lá em 1983, 82, já estava por aí nas obras, né? E eu fui num velório de um político importante, da mãe de um político importante que faleceu naquela época. E quando chegou, que foi botar o caixão na sepultura, o caixão não coube. Aí eu me lembro perfeitamente que teve que ficar quebrando ali com a talhadeirazinha no canto
para a alça do caixão passar até descer, ficou pouca diferença, Aham. quebrando assim com a talhadeirazinha. E o caixão foi descendo com aquela dificuldade. Então, até hoje eu escuto aquela marreta batendo, tim, 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 na minha cabeça, que era exatamente para abrir ali o concreto ou a alvenaria que compunha aquela sepultura. Olha aí a né? importância das medidas, Então, né? vocês desculpam o exemplo, assim, ele é esdrúxulo, mas ele tocou na alma daquelas pessoas que estavam ali. Sim, você vê que a sociedade começa, a partir da sua história, demandar critérios, né? Exatamente. Ela começa a demandar alguns critérios e aí como que o Cometro, na verdade, começa a atender essas crescentes demandas, assim? Acho que tem a ver com o que você está explicando, né? Sim. E é interessante que você vê que na agressividade deste exemplo está aí um recado para a sociedade que eu também tinha blusa, eu também tinha vestido, eu também tinha calça, eu também tinha a televisão, que ainda estava no início da televisão com uso de cores, né, em cores e etc. Então, toda a vida das pessoas, todas as expectativas das pessoas estavam mudando. Então, isso que eu estou falando é para sustentar a necessidade da criação do Inmetro. Porque já existiam processos, mas os processos eram pesados, os processos eram dispendiosos, eles eram longos e precisava facilitar essa coisa. Então, eu não precisava mandar, por exemplo, um padrão de comprimento que media tudo que é feito com comprimento, com largura, com altura, quais são as longevidades. Eu não precisava mandar esse instrumento para a França, que é onde era muito comum, ou mandar para os Estados Unidos, onde era muito comum. E olha que a gente tinha o INT da Argentina aqui pertinho, que partiu um pouquinho antes do Inmetro. E aí muitas empresas brasileiras mandavam calibrar seus instrumentos lá na Argentina, lá no INT. Né? Isso década de 80. Isso é na década de 80. Ele estava um pouquinho na frente. O próprio Inmetro, eu que estava lá dentro, eu estava vendo. A DINSE já estava sendo instalada no que vocês conhecem lá, que é o prédio 11. Então, o Inmetro era o prédio 20, onde estava o presidente, a administração, lá em cima, no alto do morro, onde a gente vê a pista descendo, a 040 descendo para o Rio, e era o prédio 11, onde estava a DINSE. Então, começava a instalar ali a mesa, o padrão de comprimento, padrão de emissão sonora. Todos os padrões estavam chegando das suas fabricações nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, e etc., e a da Alemanha. E aí as pessoas do Inmetro começavam a ir para esses países para poder fazer os treinamentos de como calibrar, de como comparar, de como anotar, calcular, erro, desvio. Você viu que eu não falei ainda em certeza de eleição. Essa disseminação do que a gente entende hoje como rastreabilidade, né? Isso aí. Eu ia Exato, falar. E até a partir, como você falou, que vamos exportar, para que os produtos cheguem lá nos outros países e consigam caber, todos têm que medir da mesma forma. Então, uma medida no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos ou na França tem que ser iguais. Claro que vai ter, né, os erros, as incertezas de medição ali, mas o objetivo é que elas sejam realmente comparáveis, que elas possam ser comparáveis, e aí elimina o desperdício, porque eu não preciso fazer uma medição lá fora, eu tenho uma medição aqui dentro, que tenha o mesmo nível de qualidade, o mesmo nível que os Estados Unidos ou a França tem. Então, hoje, o Inmetro está nesse mesmo nível que esses órgãos internacionais de outros países estão, e isso para o Brasil, né, é uma evolução muito grande, né? Além do que a gente estava falando, um dos objetivos da avaliação da conformidade é estar fazendo todas essas normas, mas também está preocupada com o custo disso, né? Para que isso não fique caro, né? Como a gente estava falando, precisa de ter um ensaio para um produto, mas no Brasil não tem que fazer fora, isso fica muito caro. Às vezes o produto não consegue nem ser comercializado aqui no Brasil. Né? Então, quanto mais a gente tiver metrologia e essa disseminação aí para a sociedade, isso vai ser muito importante para a evolução do país e sempre com ele pensando no custo também disso. Né? Pegando esse gancho da Simone, você é um baú de informações, né? Isso para mim me deixa agitado, né? Eu fico com a mente agitada. E eu me divirto com isso. Mas pegando esse gancho da Simone, e tentando linkar, né, o que a gente está discutindo, como o Cometro ele vai contribuir aí para essa construção dessa cultura da conformidade no Brasil, né, para esse não só o olhar
dos especialistas, mas o olhar da sociedade, que eu acho que é o que o ouvinte também quer tentar se encaixar aqui no que a gente está discutindo, na nossa conversa, né? Eu sei que tem especialistas ouvindo, engenheiros e pessoas que conhecem a nossa linguagem, sabem do que nós estamos falando, mas tem gente que está tentando se encaixar, mas ele vê que também é uma peça importante nisso, tipo, ele tem um produto, ele tem um equipamento na casa dele, que de alguma maneira isso conforme eles estão explicando ali, isso aqui está conforme ou não? Então, como o Conmetro, ele começa a construir essa cultura da conformidade, da avaliação da conformidade no Brasil, como é que você consegue ver, ainda a gente falando de história, como é que você consegue ver essa transição e a sociedade começando a ver, não, isso é importante, o Inmetro é importante, essa função é importante, ter um olhar... tipo assim, a qualidade já não fica tão subjetiva assim, né? Havia muita subjetividade no conceito qualidade, mas a partir desses organismos surgindo, a gente já não vê tanta subjetividade na qualidade assim, a gente vê normas definindo, regulamentos, critérios de aceitação, especificações, etc. Enfim. Foi bom você ter falado isso, porque me remeteu para uma reflexão interessante. Então, vamos voltar no Simetro, Conmetro e Inmetro, Sim. porque o Simetro, ele é amorfo também. Não tem uma pessoa lá no Simetro, né? Mas tem, por exemplo, a representatividade dos ministérios das relações exteriores, que está vendo a necessidade do halal, está vendo a necessidade de se comercializar carne de porco ou não, do produto não ter carne de porco. Está a necessidade de se exportar um carro de fabricação nacional que vai para um país cujo inverno dá menos 32 graus. Então, no cárter desse carro, tem um óleo que eu não sei se ele vai resistir a essa baixa, vai operar, vai ser eficaz ou eficiente com a temperatura desse grau aí, né? Então, tem Ministério das Relações Exteriores, os embaixadores, os próprios funcionários, o presidente da República, né? A representatividade de um presidente do Senado, a representatividade de um presidente da Câmara dos Deputados. Então, isso tudo fala com o mundo e percebe as coisas. Por exemplo, tem um presidente da República, uma determinada época, que ele foi mexer com o squeeze dentro do avião da presidência indo para um determinado país e o negócio acabou espirrando e sujando o colarinho dele lá, com o terno dele, com a gravata dele. Então, o que aconteceu? Ele chegou e falou, presidente do Inmetro está nesse avião, chama ele lá para mim. Aí chamou, aí falou que ó, faz uma norma para abrir o squeeze. Porque sujou a minha gravata toda aqui, deram risada, mas aquilo foi verdade. Uau. Inclusive o copinho de água, que aqui não tem copinho de água, aqui é chique, tem canequinha, e é água mesmo, não é vinho, não é cerveja. Inclusive, essa daí é um presente para você, ó. Falando aqui, ó, já abertamente, ó. Essa caneca é um presente para você. Desde que ela não custe mais do que R$136, o servidor público pode receber. Muito bom. Mais do que R$136 não pode receber, viu, gente? Então, interessante, então. O pessoal aí que está acostumado a receber aí o pessoal do Inmetro, ó. Então, presentes. Isso é polêmico. Isso é polêmico. Mas tudo bem. Então, você veja bem, como é que a gente brincando, porque a vida é feita disso. Eu digo que a vida é feita na qualidade das coisas. E a metrologia é que dá este tom. Então, a metrologia que dá este tom. Porque se você puder medir, e medir também, não é só medir com instrumento, não. É medir com auditoria, medir com avaliação, medir com diversas... medir confiança no resultado. Todas e quaisquer maneiras de medir uma conversa, uma pesquisa, prestar atenção numa coisa, numa informação, muitas vezes, eu estou medindo aquela coisa, né? Uma maneira de auditar ali com esses interesses. Bom, então tem o Simetro, que a gente já falou que tem essa representatividade. O Conmetro é um conselho nacional. Sim. Então, por exemplo, a constituição do Conmetro, ela é atribuída por meio de um decreto. Se eu estou falando de decreto, vale a pena, muito rapidamente, falar da hierarquia dos documentos. Porque o primeiro documento, o mais importante, hierarquicamente, é a Constituição Federal. É a Carta Magna. Sim. Abaixo deles são as leis. Abaixo das leis são os decretos-leis, que regulamentam as leis. Então, não tinha uma lei
que criava o cimento, cometro e metro, existe um decreto que estabelece, regulamenta como é que vai ser, como é que aprova, quem é que vai participar. Por exemplo, a última estrutura do Cometro eram 16 ministérios, mais o IDEC, que é Instituto de Defesa do Consumidor, mais a BNT, mais a CNI, Confederação Nacional da Indústria. Neste novo, agora que saiu o decreto recentemente, muito trabalhado pelo presidente do Inmetro, Márcio André, ele lutou muito junto ao ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é o Geraldo Alckmin, né? Vice-presidente da República também, lutaram muito para estabelecer esse novo decreto para o novo Cometro, para a retomada do Cometro que você citou no início. Sim, né? sim. Então, esse novo decreto, eu sei que ele foi sugerido inserir CNA, que no antigo não estava. Por quê? A Confederação Nacional de Agricultura, Agropecuária, ela hoje em dia ela é perceptivamente muito mais importante, porque ela tem um percentual no PIB muito grande do país. Né? Eles costumam dizer 25%, 30% do PIB está nos produtos agropecuários. Então, você vê a importância. Isso já foi conduzido, a CNA, para o Cometro. Por quê? Porque o Cometro estabelece na hierarquia dos documentos o que vem abaixo do decreto-lei, que é a resolução. Então, CONAMA, resolução tal, CONTRAN, resolução essa, resolução aquela. Cometro, número das resoluções. Então, na hierarquia de documentos, as resoluções estão aí. Abaixo das resoluções, as portarias. Então, por exemplo, o Inmetro emite portaria, porque é uma autarquia federal vinculada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, é uma autarquia federal. Abaixo das portarias é que começa a aparecer as normas. As normas são normalmente voluntárias. Norma é voluntária, feita pela sociedade civil. A norma é tornada obrigatória por uma portaria, por uma resolução, ou que seja por uma lei ou por um documento que tem força legal, né, norma. E a norma, ainda eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês já estudaram isso, mas as pessoas, às vezes, não lembram desse aspecto que eu estou lembrando aqui. Sim. Que a norma ela se divide em 3 tipos de norma. Ela tem a norma de padronização, de especificação e tem a norma de ensaios, né? Contando que na especificação padronização, essas 3 estão casadas com as normas de gestão, que é a DICOR, por exemplo, Divisão de Acreditação de Organismos de Certificação, né? Elas são normas de sistema de gestão. Mas lá dentro do sistema de gestão, que a gente fala certificação de produtos, eu tenho uma infinidade de normas técnicas, de padronização, de especificação e de ensaios. Então, se eu vou certificar um produto, por exemplo, essa taça, eu tenho que ver quais são as normas técnicas que estão envolvidas ou que essa taça, esse produto taça, tem que atender para ser aprovado. Para ser considerado conforme. Isso. E para que esse produto exista, tem que ter uma gestão da empresa, tem que ter um sistema, tem que ter norma, procedimento, manual. E aí isso fecha, porque eu vou para o laboratório fazer os ensaios comprobatórios. O que eu olho? Espessura, o volume, a altura, o equilíbrio. Isso tudo eu estou olhando para aprovar esse produto, para certificar esse produto. De alguma maneira, são as características que vão estabelecer se o desempenho desse produto é adequado ou não, baseado com a E coisas muito menos perceptivas, como, por exemplo, a liga, ela não pode ser fitossanitariamente contrária à natureza humana, à saúde humana. Então, por exemplo, eu não posso ter aqui nessa liga, nesse material, arsênio, eu não posso ter cádmio, embora seja, né, não posso ter chumbo, de preferência, se for pintado aqui, eu não posso ter chumbo, mercúrio, esses metais pesados que são nocivos à coisa. Então, veja bem, você viu aí a importância do sistema Inmetro com delicadezas que normalmente não são perceptivas. E isso aparece numa norma técnica. Abaixo da norma técnica, nós, então, temos os procedimentos, as instruções de trabalho, os formulários e os registros. Então, essa é a hierarquia dos documentos que estão vinculadas
nesse bendito desse processo. Aí a gente acabou falando um pouquinho do Cometro. E aí, então, chegou no Inmetro, que institucionaliza todo o desejo do Sinmetro, todas as necessidades que adentraram ao país por intermédio da Presidência da República, Ministério das Relações Exteriores, o Cometro que internalizou, porque o Cometro é um órgão normativo, vamos dizer assim, é um órgão que estabelece resoluções normativas, etc., né? E o Inmetro que coloca isso em prática, coloca isso em movimento. O Inmetro é um órgão executivo. Um órgão executivo do Cometro. Então, ele que faz a prática disso. Então, debaixo do Inmetro tem uma série de setas, vamos dizer assim, né? Série de setas. Então, ali tem as federações, as universidades, diversos tipos de indústrias, prestadores de serviço, todo mundo que depende do Inmetro, de calibração, de certificação, de acreditação. E eu falei certificação, mas o Inmetro não certifica nada diretamente. O Inmetro já foi organismo de certificação até 1992, 93. Eu era chefe desse troço lá no Inmetro. Você quer pegar esse ganchinho só para explicar para os nossos ouvintes uma pequena diferença de acreditação e certificação? Você acha que vale a pena? Só para a gente poder, para eles poderem entender. Eu acho que tem muita gente que usa o termo certificação, acreditação. Então, você disse, o Inmetro não faz certificação, mas a gente sabe que faz acreditação. Então, acho que é interessante, né? A gente conversar um pouco. Mas tem organismos que fazem certificação. Então, o Inmetro era certificador, o organismo certificador. Até 92 foi passada aquela história da certificação para os organismos de certificação hoje, que são os tais que são acreditados pelo Inmetro, né? Então, tem outros organismos acreditados de outras divisões, e depois a gente até vale a pena a gente falar um pouquinho, abordar um pouquinho rapidamente. Mas, então, a diferença básica é uma só. O organismo de certificação vê a conformidade com um padrão técnico. Vê a conformidade. Então, eu falo assim, esses exemplos que eu dei, a estabilidade, a espessura, a composição química, o volume estabelecido, né? A dimensão, quando tem, qual é o tamanho, porque isso vai depender do volume que tem, não é? Por exemplo, assim, vamos dar um outro exemplo, o capacete, que a gente falava um pouquinho antes. Capacete. Então, ele tem uma resistência a impacto, ele tem uma resistência à penetração, a viseira tem uma resistência ao impacto, porque não é qualquer pedrinha que pode quebrar aquilo para ofender o olho da pessoa, né? Do motociclista ou do passageiro da motocicleta. Ele tem uma propriedade de absorção de água e de perder água, né? Resistência ao choque quando você quando ele cai no chão, quando ele cai, por exemplo, a jugular, que é aquela corda que prende o capacete, ela não pode nem enforcar a pessoa. Isolação térmica. E nem pode arrebentar. Isolamento térmico. Isolação térmica e tantas características daquele produto que estão vinculadas ali, né? Bom, então, a certificação, eu tenho que procurar verificar e comprovar a conformidade com os requisitos estabelecidos. Isso que eu estou para aprovar um determinado produto, um sistema de gestão, um sistema de pessoas, que a gente também falava, né? Então, a empresa certifica esses produtos, e aí por isso a gente chama de certificação. O organismo acreditado pelo Inmetro vai reconhecer que aqueles produtos, que aquele sistema de gestão que está ali, ele está conforme aos requisitos técnicos, vamos dizer assim, para poder aprovar. Então, ele emite um certificado e fala qual é o produto, qual é a norma de referência, qual foi o critério, se tem ensaios, quais são os ensaios que foram realizados para aquela aprovação. Esse certificado tem uma validade e tal. Isso é certificado de conformidade, certificado de sistema de gestão. Né? A acreditação é reconhecimento da competência. Então, o Inmetro, por intermédio de uma estrutura trabalhosa, uma estrutura que demanda muito treinamento, muito conhecimento, muita experiência, ele vai reconhecer a competência técnica de um determinado organismo, chamado organismo de certificação, ou certificação de produtos, certificação de pessoas, vai reconhecer a competência técnica para realizar aquele serviço
ao qual ele é acreditado. Tá? Então, o Inmetro acredita esses organismos e esses organismos certificam as empresas fabricantes desses produtos, por exemplo. Exatamente. Só para a gente raciocinar igual, o Inmetro, por intermédio de uma outra divisão, que é a DICLA, que é a Divisão de Acreditação de Laboratórios de Ensaio, Laboratório de Calibração, de Boas Práticas de Laboratório e outras de instrumentos médicos hospitalares, né? O Inmetro acredita em entidades para fazer a verificação da conformidade dessas coisas, com normas e padrões internacionais. Por exemplo, o Laboratório 17025, que vocês são doutores nesse assunto também, né? Então, a DICLA acredita laboratórios para fazer a calibração e fazer ensaios, etc. Então, a acreditação é para laboratórios, tanto de ensaio de calibração, para organismos de inspeção, e a certificação é para empresas que certificam, por exemplo, ISO 9001. Isso. Então, essas empresas são acreditadas e aí elas vão nas outras empresas fazerem a certificação ISO 9001, por exemplo. Exatamente. Então, como eu disse aquela hora que são 3 tipos de normas, você viu como é que está aí a correlação. Tem a norma de gestão, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, que é 9001, certificação de pessoas, que é 17.024, né? E aí 25, que é laboratório. Quer dizer, você viu que tem as normas de gestão. E essas normas de gestão, elas estão verificando a utilização das normas específicas para aquilo, né? Normas técnicas para aquilo, para certificação de produto, por exemplo. Então, eu tenho lá a espessura, a história toda, e essa pessoa é reconhecida com competência para tal, né? Então, só para a gente comparar, porque tem normas, tem níveis de normas diferentes nessa história, né? Pode falar. Não, só concordei. Então, o que nós podemos deparar com isso aí? Que esse sistema, ele sempre existiu desde somente que o Inmetro era o certificador. Então, só para fechar esse assunto, né? O Inmetro era o certificador. E aí deixou de ser certificador e passou a ser acreditador. Então, hoje nós temos aproximadamente 200 e poucos organismos acreditados para fazer as diversas atividades de certificação para as quais eles são acreditados pelo Inmetro, né? E temos mais de 10, 15 mil empresas certificadas em todo o Brasil. E isso é uma maneira de quebrar a barreira técnica para a exportação, né? Porque a exportação é que ela, na verdade, ela leva o excedente da produção brasileira para gerar melhoria da qualidade de vida internamente. Então, as empresas, elas naturalmente vão receber a solicitação dos mercados compradores de que aquela empresa ou aquele produto tenha certificação vinculado ao organismo acreditador daquele país e que seja certificado com relação a determinada norma. Então, esse país não tem barreira técnica. Não é barreira técnica, porque aquele negócio do GATT, barreira comercial, aquilo saiu do cenário a partir do momento que surgiu essa história. E é importante a gente enfatizar que a confiança que a população, a sociedade tem no Inmetro, né? Para justamente a gente mostrar que precisa ter um órgão, precisa ter o Inmetro para estar organizando isso tudo para não cair no descrédito, né? Então, para a gente não acabar matando a galinha dos ovos de ouro, como é que é essa história, Raimundo? Conta aí para gente. Matar a galinha dos ovos de ouro é o seguinte: a gente tem uma luta muito grande internamente com as empresas certificadas, porque a gente sabe que, infelizmente, existem empresas certificadas que, à medida que vai distanciando do período de avaliação que o Inmetro faz anual nesses organismos, né, eles costumam ou têm a tentação de operar com desleixo. É aquele caso que eu te contei, que um aluno meu na universidade chegou com um capacete e uma cartela de selo. E falou comigo aqui, eu tenho um capacete que já tem um selo e tenho um punhado de selo. E eu falei com ele, menino, presta atenção nisso, porque a minha obrigação aqui como servidor público é chamar a Polícia Federal e mandar levar o capacete e levar o selo. E levar você também para ver onde é que você arrumou esse selo, né? Eu sei que
Nós tomamos as providências ali, obtivemos as informações, não foi preciso polícia, mas seria o caso, né? Da Polícia Federal, inclusive, que trata disso. Então, o que acontece? Este é um caso prático, um exemplo prático de que você está correndo um risco de matar a galinha dos ovos de ouro. Por quê? Nós tiramos muitas dessas pessoas que trabalham nesses organismos e que trabalham no comércio e que trabalham nos laboratórios, ele tira o sustento, né, da vida deles por meio desses produtos, por meio dessas atividades. Então, a partir do momento que acontece uma dessa, corre o risco de perder a credibilidade, corre um risco de não vender a confiança que esse sistema merece e precisa. Porque acreditar, como ficou bem claro, é reconhecer a competência. Não é acreditar no fenômeno, não. Você não está acreditando em nada, não. Você não acredita em nada. Você está passando uma confiança, está passando uma sustentação para que aquele sistema seja confiável, né? E que passe confiança para o comprador. Passe confiança, credibilidade para o comprador. Porque existe um órgão federal sério, trabalhado, cuidado, e existem órgãos que são acreditados por ele. Então, a nossa expectativa, a nossa esperança é que não exista organismos acreditados que levem isso aí de uma maneira que não é para ser reconhecida, né? Sim. A gente está já indo para o final do nosso podcast. Eu lembro que você falou no início aqui, conversando com a gente, que isso é um assunto que se estende, tem muito conteúdo nesse assunto, né? Mas, assim, quais são os desafios que a gente pode enfrentar hoje aí nessa área da avaliação de conformidade e como o Conmetro pode estar lidando com essas questões, né? Falando agora dessa visão do Conmetro na atualidade, né? Porque o tema aponta para a retomada do Conmetro, né? Desse conceito do Conmetro. Então, como agora, nesse exato momento, ele vai lidar aí com essas questões que a gente está narrando aqui, todas essas questões que a gente está discutindo, e como a gente pode enfrentar os desafios da avaliação da conformidade hoje? Assim, como é que você consegue abranger isso para a gente aí? Bem, a primeira ideia que me ocorreu é a diferença do número de organismos de certificação e de laboratórios acreditados disseminados pelo interior do país. Então, se você pega, naturalmente, a maior concentração de indústria está no Sudeste, está no Sul. Então, é natural que o maior número de laboratórios acreditados para ensaios comprobatórios esteja no Sul e no Sudeste, assim como empresas certificadas também estejam no Sul e Sudeste, né? Também, assim, populacionalmente, compradores e exportação são muito mais fáceis aí. Mas hoje já é muito mais comum você ver muitas empresas, um número significativo no Centro-Oeste. Sim, o agronegócio. O agronegócio, no Nordeste, né? E no Norte. Mas, assim, mesmo assim, ainda não é um número significativo. Sim. Então, existe um projeto do presidente do Inmetro que é levar, reforçar, multiplicar, e eu tenho certeza que isso é uma coisa bem-vinda para o ministro da Indústria e Comércio, né? Que ele quer esse desenvolvimento que seja alguma coisa assim significativa nessas outras regiões. Então, é um projeto do presidente do Inmetro, naturalmente que conta com a adesão do chefe da Coordenação Geral da Acreditação, Marcos Barradas. E para quê? Para reforçar, inclusive, aproximação com as universidades, porque a universidade já tem laboratórios estabelecidos, já tem pessoal que trabalha com muito mais facilidade na engenharia, já tem pessoal de administração também que pode facilitar a gestão dessas histórias, né? Então, eu acredito que este projeto vai ser um projeto que vai deixar uma boa imagem dessa retomada do Conmetro por meio da percepção do presidente do Inmetro hoje e do coordenador geral. E nós, internamente, também, servidores, gostamos dessa ideia. A gente quer isso mesmo, né? Sim. Inclusive, sugerimos, se for necessário, pegar no Banco do Brasil, pegar na Caixa Econômica, um outro banco, fomento para financiar desenvolvimento de tecnologia, implantação do laboratório, até mesmo para pagar as taxas
para pagar auditorias, para pagar essas coisas. Interessante. É um desafio muito grande, mas é muito importante. Né? Isso. Extremamente Então, importante para o desenvolvimento do nosso país. Que é muito grande, né? Então não dá para a gente ficar só concentrado no Sul e Sudeste. O Brasil é muito grande. E você entrou num ponto muito interessante que vai falar dessa questão do investimento financeiro, do investimento econômico, porque até mesmo no aspecto inovação, porque a gente percebe que esse avanço tecnológico também vai exigir aí muito dessa questão da pesquisa, do desenvolvimento, para a gente acompanhar, né, o tema, a avaliação de conformidade, com esse avanço da tecnologia. Isso também é um desafio em todos os aspectos, né, não só regionais, mas também a nível de desenvolvimento e pesquisa, né, e acho que esse investimento vai ajudar muito nisso também, né, essa questão da superação aí que envolve essas mudanças tecnológicas e sociais, né. É muito interessante esse seu ponto de vista, que ele me remeteu para um entendimento interessante, a senhora. Quando eu tenho Conmetro com 16 ministérios, no mínimo, porque o de outrora, de 2017, eram 16 ministros, mais IDEC, mais ABNT, mais CNI, mais CNA, não sei das quantas. Hoje eu acredito que seja o número maior de ministérios, porque hoje nós temos 38 ministérios, então digamos que pelo menos 20, 22 e tal. E eu me lembrei de ministério porque em 2016 e 2018 eu estive na China. Então, teve um dia que nós fomos num seminário lá no IRIM, que é o IMETRO lá da China, né? Então, a gente viu que eles já estavam criando o Ministério da Administração da Qualidade. E eu não conheço Ministério da Administração da Qualidade em país nenhum. Então, eles tiveram esse... E a China está sempre à frente, né? Agora, né? Eles tiveram essa percepção, Muito por bom. exemplo, eles tiveram essa percepção, porque a gente olha aqui assim em torno, você vê muito produto chinês. É verdade. Muito produto de origem chinesa. E o texto lá da lâmina, que eu estou me lembrando dela aqui, na criação do Ministério da Administração da Qualidade, é assim, ó, 2025, China na vanguarda da produção mundial. Então, de chip, de televisão, de microfone, de tinta para caneca, dessa xícara e tal. Essa mesa aqui não, que era bem brasileira mesmo, mas você vê a tela da televisão, o que está dentro aqui do circuito impresso, da placa. Né? Produzir isso tudo com qualidade. Com qualidade. Aí você viu, na época da pandemia, recentemente, chegando máscara, chegando respiradores, tudo da China, e eles dão conta de fabricar isso tudo, né, e tal. E é importante ver que isso está associado, que eu falei de outros ministérios, porque no Ministério da Educação, por exemplo, deve haver, e deve estar havendo, uma preocupação com a formação de mestres e doutores, que na China são 50 mil doutores todo ano. Caramba! E aí eu tenho um chapéu de palha do Equador, chapéu de palha, né? Aquela palha, coisa, o chinês fez aquilo de poliéster igualzinho àquela palha. Aí eu ponho os dois chapéus assim, um que veio realmente do Panamá e outro que veio da China. O da China custa 25, 30 reais. E ele é bastante semelhante, pelo menos no visual. À medida que você põe na cabeça, ele é até mais macio, mais gostoso que o panamenho. Mas acontece que quando dá o calor, ele é bem mais quente. O do Panamá é mais fresquinho. Então, eu percebo a qualidade e eu compro de acordo com o meu dinheiro. O dinheiro que eu posso, parcelar e tal. Mas o chinês dispôs aquilo como tese de doutorado e criou aquele material semelhante à palha. E assim eles estão indo, dos motores, do downsize, né? E no desenvolvimento do couro sintético. Você vê que cada uma dessas coisas são teses de doutorado e de dissertação de mestrado, e as roupas para natação, e você vê a asa do avião e o vidro, e tudo quanto ao combustível. Esse povo está realmente fazendo cumprir aquela linha daquela película da palestra que o chinês fez lá ali, que, na verdade, falou o seguinte, ó, nós vamos dominar o comércio a partir de 2025. Logo, e para mim já está dominando há bem tempo, né? Uma outra coisa que eu peço de vocês licença para aproveitar o espaço para colocar é o seguinte: todo lugar que a gente vai representar o Brasil, às vezes a gente vai com 1, 2 pessoas, no máximo 2 pessoas, porque a percepção num seminário desse é muito importante. E toda vez que a gente vai, o chinês tem 7, 8 lá, 9 lá.
Dependendo do assunto, eles aparecem até com mais gente. Então, eles têm essa noção de participar no mundo, de perceber a tendência, ouvir os órgãos que estão reunidos ali com as suas expertises, com as suas experiências, com as suas percepções, para levar gente, para perceber detalhes e levar para lá. Eu tenho diversos exemplos, inclusive na área de petróleo, que a gente deu uma solução aqui no Brasil, junto com a Petrobras, com outros órgãos, com a BNT e tal, com a IBP, com outras entidades, laboratórios e tal, com gente como você, que é estudioso, né, formado, lutador com esse negócio. A gente deu uma solução assim num seminário. Antes daqui no Brasil acontecer aquilo e ser aprovado, lá na China já estava rodando. Olha isso. Né? Porque eles acreditam, aí melhora a ideia, leva aquilo para os doutores deles, etc. E aí aproveita aquilo para trazer economia, para gerar excedente, para gerar emprego lá para o povo. Muita coisa para a gente se inspirar aí na China. Hein? Exatamente. Não é à toa que eles estão onde estão. Antes de eu partir para os agradecimentos, que para mim, eu não falo isso só porque você está aqui, é uma honra ter você aqui falando com a gente, falando no podcast, o nosso Pode Avançar. Eu queria que a gente sempre separe esse momento, né, para você falar um pouco, dar algumas orientações sobre os próximos passos nesse tema, né? Você tá lá dentro do Inmetro, você assumiu uma divisão que envolve a acreditação de organismo de certificação. Então, quais seriam os próximos passos aí para o nosso ouvinte que ficou curioso, aguçou nele essa curiosidade, ele ouviu todo o nosso episódio aqui, ele, eu quero saber mais sobre isso, eu quero saber como é que o Inmetro vai lidar com isso, para onde eu devo olhar, né, para essa questão do Cometro, como eu vou observar isso se desenvolvendo no Brasil, já que a gente está falando de retomada do Cometro, como é que eu vou observar isso se desenvolvendo no Brasil? E até para as empresas que querem saber mais, buscar onde é que estão os laboratórios, né? Onde é que estão os que certificam? Onde é que estão aqueles que acreditam, né? Então, como é que eles conseguem encontrar isso? Eu queria que você desse uma palavra final, assim, mais que orientativa, assim, sabe, para o nosso ouvinte, para ele tentar se localizar mais nesse tema nosso aí, que foi muito rico, né? Nossa, eu estou saindo daqui cheio de conteúdo, informação, e pode ter certeza que a gente vai marcar muitos outros encontros, porque para mim foi maravilhoso ouvir tudo que eu ouvi. A minha pretensão não era esgotar o assunto, vocês sabem disso, o assunto é extremamente extenso e tal. Então, o que acontece? Dentro dessa apresentação desses temas, a gente pode aprofundar um pouco mais num deles ou em alguns deles e etc. Né? E o Inmetro está passando nessa administração agora por diversas inovações. Foi criada uma divisão de inovação tecnológica, né? Muito bem gerenciada internamente. E aí, o que acontece? Ontem mesmo foi lançado um aplicativo que já vem sendo trabalhado internamente, né, e tudo, mas este ano ele recebeu um reforço, tanto de apoio estratégico, né, da presidência, da direção e etc., e eles fecharam esse aplicativo ontem. E aí, o que acontece? Essa linguagem dos instrumentos vinculada à metodologia legal, por exemplo, né, aos produtos, aos medidores de água, de luz, de energia elétrica, de combustível líquido, por exemplo, a bomba medidora, a portaria, inclusive, foi até adiada um pouquinho a vigência, porque a indústria achou dificuldade de atender o regulamento. Não é que o regulamento é difícil, não. É porque o ensaio, o fabricante da peça, o fabricante da parte da peça do componente, né, e tal, teve essa dificuldade, aí dá um delay, porque tem um ou dois que resolve aquilo antes, mas você não pode deixar, não pode aprovar, não pode deixar operar aquilo naturalmente só um fabricante. Senão você vai... É como se você estivesse privilegiando um determinado. Então, é preciso dar um delay. Naturalmente, quem já resolveu o problema não fica satisfeito, mas ele também, ninguém negou para ele o direito de vender, de fazer o marketing, de falar que já atende, né? Porque é regra natural do mercado. Então, como órgão de Estado, o Inmetro não podia, naturalmente, deixar. E aí foi adiado um pouquinho a vigência dessa plataforma. Mas, para dar exemplo do aplicativo, o que acontece? Eu estou do lado da bomba.
e fiz o abastecimento. Eu vou parear o meu telefone com a bomba e vou ver que a indicação da bomba ela aparece criptografada com Muito confiança pelo ICP, por uma certificadora do ICP, que fala, eu botei 23 litros, 25 litros, eu botei 30 litros e aparece isso aqui. Então, uma fiscalização natural que eu não preciso nem olhar para a máquina mais. Eu só vou olhar para ver se está indicando ali, né? Mas eu, de dentro do veículo, que não deve, quando eu abastecer, deve sair, mas eu olhando ali, eu tenho como fiscalizar. E o próprio fiscal do Inmetro, que é o metrologista, né, que está nos estados, visitando cada uma das bombas, cada um dos instrumentos, etc., ele também tem essa possibilidade. Então, tem todas essas coisas, essas inovações que estão aparecendo. O site do Inmetro, hoje você tem acesso ao site do Inmetro e ele aparece do lado direito da tela, de quem está olhando para ela assim, do lado direito, seria esse lado aqui, ó, da tela, tem ali todos os serviços, todas as disponibilidades, inclusive organismos acreditados. Organismos acreditados que estão ali são os laboratórios, são os organismos de inspeção, que a gente não tinha falado, que é uma outra divisão, que é DIOS, Divisão de Organismos de Inspeção, né, Segurança Veicular, caminhão-tanques, tudo está nessa DIOS. E aí tem laboratório da DICLA, e ali tem legislação. Tem bastante informação. Todas as portarias, todas essas coisas estão no site do Inmetro. O Inmetro hoje em dia o povo não está usando mais telefone, né? O povo não usa mais telefone. Mas os telefones estão todos no site também, de acordo com o assunto. A minha divisão, por exemplo, eu tenho prazer, tenho um tempinho separado para atender as pessoas. E tem lá a ouvidoria do Inmetro também, onde as pessoas podem entrar, colocar reclamação sobre qualquer tipo de produto e o pessoal atende. Eu mesmo já coloquei reclamação lá na ouvidoria, eles respondem, eles tratam. É bem interessante esse serviço também, voltado para toda a população em geral. Qualquer pessoa pode entrar lá e fazer reclamação, denúncia. Denúncia, né? E o nosso presidente exige dos coordenadores e os coordenadores exigem do chefe de divisão. Por exemplo, na divisão, o responsável por atender essas denúncias e reclamações é o chefe. Então, bateu a denúncia e ele fica monitorando. De vez em quando, ele manda no zap para a gente, no WhatsApp. Raimundo, fale conosco aí, eu tenho uma denúncia, tenho uma reclamação aí, faz favor de tratar isso dentro do prazo legal. Aí a gente toma essa atenção, sabe? Uau, muito bom. Muito bom. Raimundo, eu quero te agradecer pela sua presença. A gente explorou diversos assuntos aqui, mas como você mesmo falou, a gente vai precisar de mais tempo para trabalhar um pouco cada assunto. Eu acredito que você tem muita coisa a nos ensinar para os nossos ouvintes ali. Então, eu quero te agradecer por você ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco, né? Simone, acredito que tem algo a falar também. Faço minhas as palavras do Marcos, né? Uma celebridade aqui com a gente. É verdade. Raimundo Rezende, né? Temos uma admiração muito grande por ele, então ele já foi nosso professor, curso técnico, foi meu professor também na faculdade, lá na graduação, e sempre disponível, né? Então ele é sempre professor, qualquer coisa que a gente precisa, a gente pode chegar lá no Inmetro, falar com o Raimundo, ele está sempre disponível, sempre atento, né, para atender, falar com a gente, com todo mundo lá no Inmetro também. Então é uma pessoa que está sempre de alto astral, muito comprometido em contribuir para a metrologia no Brasil. Então, assim, excelente pessoa, não tenho palavras para agradecer a satisfação dele estar aqui com a gente nessa mesa. Então é isso. Muito obrigado, Raimundo, pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade. Dentro da nossa modesta possibilidade de colaborar, eu vou estar sempre ao alcance, né? Se a gente pegar a certificação de produtos, nós temos outro programa. Se pegar a certificação de sistema de gestão, nós temos outro programa. Verdade. Se nós falarmos de acreditação de laboratórios, outro programa. Vocês querem outro programa, gente, com esse assunto? Comenta aqui embaixo. Qual seria o próximo para a gente fazer? Verdade. Dá sugestões para a gente trazer o Raimundo aqui de volta e a gente vai ter outros temas. Mas eu estou sempre à disposição, viu, gente? E desejo muito sucesso para vocês. Tenho visto o programa de vocês, está muito bom. A gente tem aprendido, né? Hoje vocês é que são os professores, são os doutores, né? E tal. Fico feliz de ouvir isso. E eu desejo muito sucesso para vocês e quero agradecer o moço também da mesa
técnica nossa e produção. orienta a gente para ter assim uma boa performance, para ser bem ouvido e na medida do possível, melhor visto também, né? Muito obrigado pela oportunidade. Quem gostou do nosso conteúdo também, por favor, curte o vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar aí para mais pessoas, disseminar a metrologia, que é tão importante aí no nosso Brasil e, de repente, até no mundo, né? Até outras pessoas que não estão no Brasil possam estar nos ouvindo aí. Verdade. Muito obrigado você que assistiu aí esse 4º episódio, a retomada do Conmetro, né? E a importância da avaliação da conformidade no Brasil. Como a Simone falou, curte aí esse vídeo, compartilha aí com seus amigos, compartilhe com seu colega de trabalho aí e fica antenado para o nosso 5º episódio. Já vou dar aqui uma dica aqui. A gente tem trazido algumas figuras importantes aí dentro do Inmetro e o próximo episódio nosso também vai ter aí uma pessoa muito importante que cooperou aí também para o início ali do Inmetro, teve um papel muito importante aí no desenvolvimento da metrologia para o Brasil e também foi nosso professor. Então fica antenado aí que, além desse episódio, o próximo a gente também vai vir com um assunto bem legal aí para todos, tá? Muito obrigado e até a próxima. Gente, até a próxima.